Estamos aqui com o Dr. Flávio Braun e a sua querida esposa, Giovana Campos. O Flávio, ele é médico, psiquiatra, ele mora em Santos, ele é presidente da Associação Médico Espírita de Santos, ele é também presidente da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, é um dos articuladores do movimento médico espírita, divulgadores, até porque ele é o diretor do Departamento de Comunicação da AME Brasil. No papel, porque de verdade quem conduz esse departamento é a esposa dele, ele é o laranja dela. A Giovana Campos é quem de fato põe a mão no arado nesse departamento, mas o Flávio empresta a sua bênção. Né, Flávio? Flávio é um companheiro nosso que já temos trabalhado há bastante tempo juntos, daqueles espíritos engajados, comprometidos com a ideia médico espírita. E ele gentilmente veio com a Giovana a Pelotas, passar esses dias conosco, hoje para nos apresentar essa temática, somatização, pânico e ectoplasmia, novas hipóteses. Nós vamos aproveitar a presença do Flávio, para que então a gente, estudando um pouco mais, possa ter mais oportunidade de nos desenvolver. Flávio, te sente em casa, em solo gaúcho, a gente sempre serve um mate na entrada e outro na saída. Então, fica bem à vontade, contigo a palavra. Boa noite. Saí de Santos ontem, hoje 32 graus, né, gente? Uns 15 hoje, não? 13? Caramba. Esse Brasil é grande, né, gente? Maravilha. Estamos aqui por causa do amor, né? Estamos aqui por causa do amor. Amor que a gente gosta de receber e que precisamos aprender a dar, né? E falando de amor, esse aqui é meu irmão, não genético, mas de espírito. Somos irmãos na psiquiatria, irmãos de AME, né? E desse movimento médico espírita, que vocês são parceiros também, como interessados, estudiosos, divulgadores, que é a turma aí da comunicação da AME Pelotas, né? Então, obrigado pelo convite. O Sérgio, quando lançou a ideia, a gente topou, né? Até para conhecer a cidade, né? Primeira vez vindo aqui, conheço só Porto Alegre, enfim. Falando de um tema que a gente gosta muito, que a gente está estudando na nossa AME, na SBTVP, e que na psiquiatria tem uma visão, obviamente, tradicional, que a gente está mesclando com os conhecimentos espíritas, mas nós aqui não temos nenhuma pretensão de sermos os donos da verdade, são ideias que a gente vai dividir com vocês, que vocês vão concordar, discordar, ou vão refletir, que é o mais importante, né? Pelotas é princesa do sul, é isso? Tem princesa e os príncipes também, não só as princesas, né? Mais princesa hoje aqui, né? Então, aqui é uma monarquia, não é isso? Então, como o Sérgio falou, né? A minha esposa é jornalista, é o nosso braço direito, esquerdo, as duas pernas e a cabeça, né? Faz tudo no Departamento de Comunicação do Brasil. Quem trabalha com comunicação sabe que não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de uma equipe. Então nós temos a responsabilidade e o dever e o prazer, porque é uma alegria, de divulgar o nosso ideal, né? Mesmo porque o chefe Bezerra de Menezes mandou, não é mesmo? Então a gente é funcionário do chefe, a gente tem que seguir as ordens do chefe, que tem todo o know-how espiritual para nos conduzir nos nossos trabalhos pela AME, que nós não sabemos absolutamente nada, a gente só faz essa orientação espiritual, né? E qual é a orientação espiritual? Falar para o povo, não guardar conhecimento, dividir conhecimento, passar para frente. E o tempo vai dizer se vai dar certo ou não. O importante é a gente confiar nessa ajuda espiritual e fazer esse trabalho. Quanto mais ouvidos a gente conseguir atingir, melhor. E por conta disso, nós temos o site da AME Brasil, amebrasil.org.br, temos muitas informações lá, com relação às publicações, aos trabalhos científicos, aos congressos, aos eventos, né? Nós trazemos sempre nas palestras algumas dessas publicações, por exemplo, a
revista Saúde e Espiritualidade, que essa aqui é a edição número 11. Vou fugir um pouquinho do assunto, depois eu volto, tá bem? Não sei se vocês estão cientes, nós recebemos no jornalzinho do Conselho Federal de Medicina um parecer que saiu numa notinha de 5 por 5 centímetros, um parecer favorável ao primeiro passo à liberação do aborto no nosso país. Aborto provocado, não estamos falando não do aborto espontâneo, né? Lógico, né? Porque há algum movimento aí político por detrás, partidário, sem citar nomes A, B ou C, que tem uma corrente muito forte com relação ao movimento feminista, à liberação dos direitos da mulher. E é um tema polêmico, a gente sabe disso, e não cabe a nós, da Associação Médico Espírita, em nenhum momento condenar nenhuma mulher, nenhum casal que já praticou aborto. Mas é simplesmente falar, olha, a gente tem uma opinião, e simplesmente falar, se já fez paciência, não faça mais. Parafraseando Jesus Cristo, né? Vai e não peques mais, segue o seu caminho, né? No caminho do bem, do amor, etc. Então, quando o Conselho Federal de Medicina deu esse parecer autorizando a prática do aborto, eles alegam que o sistema nervoso central do feto não está 100% formado até a 12ª semana de gestação. Então, poderia pensar nessa hipótese, não havendo vida orgânica, vida celular 100% completa. O que nos deixou estupefatos, né, porque a medicina tem que ser a favor da vida o tempo todo, e a gente entende que a vida material começa no momento da fecundação, sem falar na vida espiritual, que precede a essa que estamos aqui, que procede quando a gente voltar para o lado de lá, né? Então a gente lançou essa revista aqui, Saúde e Espiritualidade. Nós temos várias edições, que elas são gratuitas, que vocês podem acessar no site da AME Brasil. Nós fizemos essa em papel, que nós trouxemos até algumas aqui, justamente, fizemos 5.000 unidades, né, Gi? Para mandar para os deputados, senadores, conselhos federais e regionais de medicina do país inteiro, para marcar uma posição. Se a gente vai ser ouvido ou não, também é uma outra história. Então nós temos aqui artigos explicando razões médicas, psicológicas, jurídicas e espirituais, o porquê que nós não somos favoráveis ao incentivo dessa prática no nosso país. Um dos artigos eu escrevi com o Sérgio, né? Consequências psicológicas pós-aborto, um caso até de regressão de memória que nós atendemos, um caso verídico, de uma moça que tinha sérias dificuldades em engravidar nessa gestação atual, justamente por práticas maternas não muito bacanas em outras encarnações. Nada mais, nada menos do que ação e reação, causa e efeito, que não é punição de Deus, né? Deus não pune nem dá prêmios. Deus ele simplesmente nos coloca no trilho do amor de novo, segundo as suas leis, né? Então fica aí uma dica de sugestão para quem quiser aprofundar um pouquinho mais esse estudo. Trouxemos aqui também um livro do nosso tema, de ectoplasma, é de um psiquiatra amigo meu, Luciano Munari, onde a gente ajudou a conduzir essa produção. O Luciano é de Marília, no interior de São Paulo, e é o vice-presidente da SBPVP, que eu faço parte. Então, mais assuntos sobre o teminha de hoje, o livro dele nós indicamos e trouxemos alguns. E trouxemos também um filho mais novo da AME Brasil, que é o Saúde Integral, onde é o fruto aí do resultado da Márcia Colassante, que foi organizadora, né? Nós somos em 23 ou 24 autores. Eu fiz um capítulozinho de depressão e espiritualidade, o Sérgio sobre a visão médico espírita do suicídio, né? Então, para quem quiser, tem outros temas nesse próprio livro, fica à disposição de vocês, tá bem? Mas vamos lá, iniciando. Ah, sim, quem quiser a gente dá um marco, um X ali, tá bom? O Sérgio também, eu acho que é um dos coautores. Aqui é a nossa cara aí de ansiedade, né? Vendo nem sempre as obras da Copa do Mundo estarem prontas, que a gente fica, meu Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Será que vamos passar vergonha, se é que já não estamos passando? Uma série de prioridades distorcidas, aquela coisa histórica no nosso país, deixar tudo para a última hora, enfim. Independentemente do futebol, que é uma paixão nacional, mas fico até pensando, né, se é o momento do Brasil se distrair com o título de campeão mundial de futebol. Fico questionando com os meus botões aqui. A gente torce, quer que saia o gol, né? Cada um torce aí para um time, eu torço para o Santos, para o Inter, para o Grêmio, etc.
Mas será que é o momento do Brasil se distrair? E a gente questiona com a própria espiritualidade, né? A gente tem que olhar para o país ou só ficar alegres porque é campeão do mundo do futebol? Até que ponto isso é importante para as nossas vidas? É um questionamento que a gente faz. Mas enfim, no transtorno de ansiedade, as pessoas ficam com essa carinha, né? Com mal-estar agudo, né? De sofrimento intenso em vários níveis, vários graus, né? Então tem o lado bom e o lado ruim da ansiedade. O que a gente vai estar abordando aqui é a visão da medicina tradicional, o que a gente pode acrescentar com as teorias kardecistas ou espíritas, né? Então, como definição simples, né? O estado de humor negativo, caracterizado por sintomas corporais, físicos, né? De tensão e apreensão com relação ao futuro. Prestem bem atenção, gente, esse termo, né? Apreensão com relação ao futuro. Porque quase sempre nós temos um pouquinho de ansiedade. Puxa vida, vou viajar para Pelotas, né? Vou arrumar minha mala 30 dias antes. Faz sentido? Aliás, eu arrumei ontem à noite. Não sei, em cima da hora, tudo bem. Até porque estava saindo do plantão, etc. Mas então tem coisas que fazem sentido, coisas que não fazem tanto sentido assim. Então ela é benéfica quando ela prepara a gente ou nos protege de alguma coisa. Então eu quero fazer uma viagem de férias em dezembro, uma praia do Nordeste para eu descansar. Então eu vou planejar a viagem, eu vou guardar R$100 ao mês, eu vou fazer um orçamento, vou ver com a família para onde que nós vamos, onde nós não gostamos de ir, ou gostaríamos de ir, enfim. De alguma maneira eu estou planejando. Então eu estou organizando a minha vida, eu não estou querendo controlar a vida. Então uma outra característica que a gente percebe com relação à ansiedade é uma certa tendência intrínseca ou inconsciente da gente precisar ter tudo sob controle. Nós às vezes somos assim, né? A gente aqui não está para falar só dos outros, estamos aqui para falar de nós, somos humanos, né? Ela se torna patológica quando é muito intensa ou é desproporcional àquele estímulo que a originou. Então, eu vou viajar para Pelotas amanhã, eu estou há 3 dias sem dormir. Faz sentido? Nessa minha preocupação constante? Sim ou não? Aí cada um também tem um ritmo, né? Um sistema de vida, um sistema de horários, etc. Né? Como somatização, o que a gente entende? Uma série de queixas físicas continuadas, então não é só uma vez só. Sendo caracterizadas por dores, às vezes crônicas, inflamações, né? Asites, rinite, sinusite, gastrite, labirintite, frescurite, todas as ites aí que a gente imagina, né? Inexplicáveis do ponto de vista clínico, porque as pessoas fazem exames, quase sempre vem com resultado no padrão de normal, exame de sangue, exame de imagem, tá? Com prejuízo significativo social grande, ocupacional, porque a pessoa às vezes deixa de fazer os seus trabalhos, deixa de estudar, deixa de trabalhar, você pegar um atestado ou outro, uma vez ou outra, né? Prejuízo também afetivo, porque atrapalha muito a sua qualidade de relacionamento, porque em alguns casos mais intensos pode virar uma fobia, de não sair mais de casa, de não ter coragem para fazer as coisas, para trabalhar, para exercer as suas atividades, né? Traduzido aí uma angústia psicológica muito intensa, com sentimentos e pensamentos não saudáveis do próprio corpo. Quantas e quantas vezes a gente não ouve falar assim: puxa vida, fiquei nervoso, deu uma dor de cabeça, né? Ou fiquei nervoso, deu uma queimação no meu estômago. Então, uma evidência clínica de que sentimento ou pensamento age no corpo físico, seja para o bem ou para o mal. Todo mundo concorda com isso? Né? Mas como que o sentimento, que teoricamente não é material, ele vai atingir o material, que é o meu corpo físico? É isso que a gente está tentando discutir e dividir um pouquinho, trocando ideias hoje. Tá? Com relação à crise de pânico, são ataques esporádicos, intensos, tá? Aquela sensação de morte iminente que o paciente tem, que ele vai parar no pronto-socorro muitas e muitas vezes, recorrentes de extrema ansiedade com sintomas físicos desagradáveis. Taquicardia, palpitação, sudorese, falta de ar, são os sintomas mais comuns, né? Dura aí de minutos a horas, em qualquer lugar, acordar em lugar aberto, lugar fechado, de dia, durante a noite, dormindo. Isso a gente vai abordar também um pouquinho mais adiante.
quando a gente interage com o tema da espiritualidade. Geralmente aí adultos jovens, uma média de 25 a 30 anos, são as maiores prevalências, e mais em mulheres do que em homens. 2 casos para 1, numa pesquisa recente que a gente fez. Talvez as mulheres, porque são mais sensíveis, ou pela variação hormonal que todos os meses têm, ainda são hipóteses, não tem uma explicação plausível, né? A gente brinca, fala, quem mandou reencarnar como mulher nessa vida, né? O lado machista nosso, né? Mas os homens podem tirar o cavalinho da chuva, que também já foram mulheres em várias encarnações, então tá tudo certo, tá bem? Vamos lá. Aí achando aqui no livro Evolução em 2 Mundos, lá do tio André Luiz, no capítulo 14, nos traz um termo, psiconeurose, simbiose obsessiva, onde espíritos anestesiam ou infantilizam, entre aspas, né, mentes menos aptas ao autocontrole, podendo evoluir até para um episódio epilético. Então, será que na crise de pânico, daquele mal-estar propriamente dito, poderia ter uma interferência espiritual? Para a psiquiatria clássica, ainda não é uma verdade científica, uma verdade absoluta. Você tem que criar um departamento de espiritualidade recentemente na Associação Brasileira de Psiquiatria. Já um passinho para se abordar um pouco isso como hipótese ainda, né? Então, em alguns casos, poderiam evoluir até para um episódio epilético. Olha que interessante ele traz isso para a gente fazer uma reflexão. E a gente estuda nas obras básicas lá de Kardec, do tio Chico Xavier, quantos e quantos casos de exemplos das obsessões. Ou também da auto-obsessão. Tem uma parte aí que a gente não pode culpar o obsessor como se fosse o culpado de tudo, né? Mas tem gente que fala assim, nossa, eu estou passando mal porque eu estou sendo obsediado. Eu estou usando drogas porque o meu obsessor me mandou. Como se todos os erros da sua vida, ou todas as suas infelicidades, ou as suas atitudes não muito saudáveis, fossem somente culpa atribuída ao obsessor de plantão. E parece que a pessoa também não quer largar do obsessor, né? Porque ela fala, meu obsessor. Registrado em cartório, propriedade, está carimbado, né? A gente fala que às vezes tem alguns pacientes que precisam de um obsessor para chamar de seu, para não olhar para si, para não se encarar e não fazer o nosso processo de reforma íntima, né? Para rever as nossas qualidades que todos nós temos, nossos defeitos que todos nós temos. Então vamos falar disso também um pouquinho mais adiante. Aliás, tem um slogan, né, na Associação Médico Espírita, né? Que todos os eventos que nós fazemos é satisfação garantida ou seu obsessor de volta. Não é? Aí é livre-arbítrio, né, gente? E os sintomas aí na crise de ansiedade, de pânico agudo? Taquicardia, sudorese, como a gente falou, náusea, vômito, alteração da pressão arterial, geralmente para mais, palidez ou vermelhidão, tontura, formigamento, arrepios, dor aguda no peito e na cabeça ou outra parte, mas geralmente é o tórax, a sensação de opressão aqui no peito é muito intensa, um medo incontrolável, sensação de morte iminente e um constrangimento muito forte. Porque às vezes dá em público e o pessoal faz comentários infelizes. Ah, lá vem a outra de novo passando mal, mando desculpa para mais cedo para o trabalho. E acontece mesmo, as pessoas não estão inventando sintomas. Acontece. Né? Mas geralmente na psiquiatria algumas coisas são mal vistas, né? A psicofobia também é crime, né, gente? Você tirar sarro de um paciente que tem algum sintoma na área da psiquiatria, seja esquizofrenia, oligofrenia, que é o retardo mental, ou crise de pânico, já está na lei que isso aí não é passível de ficar impune. Isso aí tem uma lei atual que protege desse bullying psiquiátrico, digamos assim, né? Aliás, fazem bullying com os psiquiatras também. Porque a fama qual é? Psiquiatra médico de... É bullying com a gente. Não é? Não, a gente é médico de gente. Inclusive daqueles que têm doenças mentais graves, que de uma maneira pejorativa são chamados de loucos, etc, etc. Né? Mas enfim, vamos lá. A gente tem que ver aqui esses sintomas da área médica, né? Com alguns outros sintomas que podem provocar
essa crise de ansiedade e pânico agudo. Como hipertireoidismo, pode dar um mal-estar, a pessoa fica meio acelerada. Na fase de TPM, tensão pré-menstrual, também conhecido de tô para matar, né? Aquelas fases, né? Que a gente corre perigo de vida, não é mesmo? É mais intenso nas mulheres nessa fase. Ai, estou com mal-estar, uma coisa esquisita. Então, existe uma correlação hormonal com esse período. Pacientes que têm intoxicação por drogas, lícitas ou ilícitas, pode ser esse o gatilho para a síndrome do pânico? Pode também. Então, outro tema polêmico é a liberação do uso da maconha. E o posicionamento da Associação Médica Espírita não é favorável, porque pode gerar sintomas psicóticos. E a pessoa perde o senso crítico, né, a autocrítica, e entra em surto. Então, é um tema polêmico que envolve política de saúde, política nacional. No Uruguai agora foi autorizado, os nossos vizinhos aqui, né? Vizinho mesmo aqui, né? Algumas infecções agudas por vírus ou bactérias, o pico febril, às vezes a pessoa pode estar tendo sintomas parecidos da ansiedade aguda. É uma hipótese também que a gente tem que ver. Alterações hemodinâmicas, ureia alta pode dar uma confusão mental, que a pessoa pode entrar numa crise de ansiedade? Pode. Então a gente tem que pedir alguns exames, sem dizer que é pânico no primeiro momento, né? Porque quando o paciente chega assim no pronto-socorro, atendimento de urgência, o clínico geral vem e fala, puxa, mais um. Tem um código no pronto-socorro, chama DNV, distúrbio neurovegetativo. Já ouviram falar? O famoso DNV. No pronto-socorro onde eu trabalho, tem psiquiatria de plantão. Então, terça-noite e quarta de dia sou eu. E às vezes o clínico encaminha para mim, que eu estou lá no mesmo dia, no mesmo horário que ele, e põe lá DNV. Só que às vezes ele esquece de algumas alterações clínicas, metabólicas, que pode dar alguma sensação também parecida com pânico. Então nem tudo é DNV, nem tudo é pânico. A gente tem que fazer uma análise ao vivo e pedir alguns exames sempre que a gente tiver uma condição de fazer algum exame, né? Disfunções metabólicas, no caso da acidose, do diabetes, dá uma confusão mental, crise de ansiedade, a gente vê alguns casos, de epilepsia também, encefalopatias, tumores. Então, a gente teve agora até uma aluna lá da escola, né, que estava com uma dor de cabeça crônica, dor do doutor, claro que foi um achado, ela estava com tumor no cérebro, né, gente? Uma aluna sua, né? Faleceu recentemente. Então a gente tem que ter, o médico tem que ter a humanidade de investigar. Não achar que não é nada. Né? Mesmo porque a gente tem muita responsabilidade. Né? E quanto menos a gente errar, melhor, lógico. Não é mesmo? Aqui a gente vê nessa imagem algumas regiões aqui do nosso cérebro que estão correlacionadas quando temos crises de medo. Né? O número 1 aqui é o tálamo, aqui bem no meio, ok? Onde ele recebe as informações dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da boca, da pele, daquilo que a gente está vivenciando. Então, por exemplo, a pessoa foi assaltada. Aquela informação toda vai direto para essa região do nosso cérebro. E ele tem comunicações com outras regiões. Aqui é tudo interligado pelo sistema dos nossos neurônios, né? Do número 1, ele passa a informação para o número 2, que é o córtex sensorial, que vai interpretar aquilo que eu estou vivenciando. Tudo isso são milésimos de segundos. A coisa é instantânea. Tá? Passa agora para a região número 3, através de conexões nervosas, as sinapses, né? Para a região do hipocampo, essa partezinha aqui, que vai armazenar e recuperar as memórias, processando os estímulos. Aqui eu peço para vocês prestarem um pouquinho mais de atenção, o hipocampo sendo responsável pela região da memória do nosso cérebro, porque essa memória pode ser de algo que eu já vivi nessa vida, aqui e agora. Por exemplo, eu fui assaltado. A informação vai da região 1 para a região 2 para a região 3. Na região 3, o cérebro vai olhar o nosso arquivo e vai ver se eu já fui assaltado alguma vez antes. Isso é muito rápido. Ok? Só que pode ser, pela teoria da reencarnação, que o trauma que a pessoa tenha vivenciado não seja necessariamente dessa encarnação. Por isso que a gente tem que fazer agora a ponte para ampliar
o nosso nível de conscientização para incluir a teoria da reencarnação na hipótese de ter sido algo mal resolvido de outra encarnação e que pode ter sido desencadeado, fisgado pelo assalto da vida presente que a pessoa passou. É uma hipótese. Quer dizer que toda a síndrome do pânico tem essa explicação? Não. Estou falando de um ou outro caso. Tudo bem? Então, sendo o hipocampo responsável pela memória, o Júlio Pérez, que é um neuropsicólogo da Associação Médico Espírita de São Paulo, capital, ele também trabalha com a TVP. Ele é filho da doutora Maria Júlia Preto Pérez, que é psiquiatra, uma das precursoras da TVP aqui no nosso país há mais de 40 anos. Então ele fez pesquisas, isso a gente vai falar amanhã inclusive, de mapeamento das regiões do cérebro que ficavam mais ou menos ativadas durante o caso de regressão. E uma das áreas que ficava ativada na sessão de regressão era o hipocampo. Então, é uma hipótese de que aquela história que a pessoa está trazendo no momento da regressão não seja fruto da sua imaginação, mas fruto da lembrança de um arquivo pré-existente. Então, esse é um trabalho muito importante que dá credibilidade à teoria da reencarnação e à técnica de regressão de memória quando for indicado a gente fazer, que a gente vai falar sobre isso amanhã lá na palestra pública. Tá? Então, continuando, da região 3 passa informações aqui para a região 4, que se chama amígdala, que vai descodificar essas informações, vai determinar possíveis ameaças e armazenar essas memórias daquilo que está acontecendo. É como se estivesse registrando as últimas informações recebidas. E da região 4 vai para a região 5, aqui no meio mais uma vez, que se chama hipotálamo, que vai decidir o que eu vou fazer na hora de um medo que eu estou passando. Se eu vou lutar ou se eu vou fugir. Que é uma reação humana que todos nós temos. Quando você vê uma barata, o que você faz? Isa, foge, chama o marido, chama o SAMU. Então, como causa? O que a gente vê da parte médica, né? Da parte orgânica? Alterações dos nossos neurotransmissores, ou da produção ou da recaptação de um neurotransmissor que se chama serotonina, da região lá do sistema límbico, que está relacionado com as nossas emoções. Os neurotransmissores têm esse papel de transmitir uma informação de um neurônio para o outro. Isso se chama sinapse, tecnicamente falando, né? Então, quando essa transmissão não está muito adequada, haveria então a necessidade de uma hipótese de nós medicarmos aquele paciente para que esse sistema de transmissão de um neurôniozinho para o outro, da serotonina, se reequilibre. Então, na crise de pânico, nós vamos usar medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, etc. Só que na visão médico-espírita, o tratamento não é só esse. Por isso que a gente está acrescentando ideias que ainda precisam ser amadurecidas e discutidas. Tá bem? Outras causas, né? O estresse da vida moderna, traumas emocionais vivenciados, como falamos agora, por exemplo, de um assalto, de uma vivência que a pessoa passou. Ou a pessoa já tem uma personalidade meio hipocondríaca, ela acha que vai ficar doente só pelo fato de respirar o mesmo ar, pelo fato de estar junto de várias pessoas aqui numa sala. Então, existem às vezes nas crises de ansiedade, de pânico, outros transtornos concomitantes à crise de ansiedade ou crise de pânico, são as comorbidades, que a pessoa já pode ter também o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ou ser hipocondríaca e assim por diante. Então a gente tem que ter muita conversa, deixar o paciente falar como que ele sente esse mal-estar, esse medo, para saber o que a gente tem que fazer no caso da gente orientar. E qual o remédio mais adequado para tirá-lo de uma crise, daquele mal-estar agudo, daquele mal-estar intenso. Em crise, às vezes, o paciente tem a sensação de estar infartando. Ele tem que ir ao pronto-socorro. Não, eu vou ficar em casa porque eu sei que é pânico. Porque eu já fui tantas vezes no pronto-socorro e já me disseram que era pânico. Na dúvida, tem que ir. A gente não sabe. O médico vai fazer o eletrocefalograma mais uma vez, eletrocardiograma, me desculpem, vai dar um calmantezinho ali na hora,
vai falar, olha, isso aí é transtorno de ansiedade. Qual medicação que você está tomando? Vai conversar com o seu psiquiatra, o que está acontecendo, se está numa dose certa, se está tomando de fato a medicação, para que ele tenha uma qualidade de vida, um dia a dia normal. Né? Algumas causas psicológicas que a gente vê, pessoas que têm falta de confiança em si mesma, falta de confiança na providência divina, que nós, às vezes, agimos dessa maneira. Por exemplo, lembra daquela passagem do filme do Chico Xavier, que está andando de avião, que ele ficou com medo? Que é até uma passagem engraçada, que o Emmanuel foi falar com ele, né? Uma passagem cômica, né? Poxa vida, se ele teve medo e tinha todas as evidências da vida espiritual, nós aqui, pobres mortais, entre aspas, né? Temos essas vulnerabilidades. Mas de alguma maneira a gente está aqui para racionalizar a nossa fé e tentar praticar. Né? Você vê que o mentor dele era de super gabarito, não? O que ele falou lá no filme? Então morra com dignidade, pare de gritar, né? Fazer os seus irmãos aqui ficarem com mais medo ainda, etc, etc. Né? Eu fico imaginando se o meu protetor aparecesse numa turbulência no avião que eventualmente a gente passa, acontece, enfim, né? Será que o humano ia vir ajudar? Não sei. Né? Cada um tem o seu protetor, né? Mas enfim, uma outra história. Então o que a gente percebe nessas tendências da ansiedade, da crise de pânico, dessa sensação de insegurança incompleta, de morte iminente, do aspecto psicológico? Se a gente conversar com calma no consultório, a gente extrai isso muito comumente dos pacientes. Pessoas que têm muita necessidade de controlar situações e o porvir. Lembra que eu falei que está sempre pensando no futuro, meio preso no futuro? A gente costuma dizer que o depressivo está meio preso no passado e o ansioso está meio preso no futuro. Então não é bom ficar preso em lugar nenhum, né, gente? Claro que eu posso planejar o futuro, mas vivenciar o que eu tenho que fazer no meu momento presente. Então personalidades muito controladoras tendem a se frustrar, porque nós não controlamos tudo, absolutamente tudo. O computador aqui não estava abrindo, né? A gente brincou com qual teclinha que eu tenho que clicar para desbloquear esse tico-tico aqui? Era o Ctrl+Q. Né? Vivendo e aprendendo, é uma lição que a gente aprende. A gente precisa se descabelar, ficar nervoso, bater a cabeça na parede, suar, aquela coisa toda, só porque isso aqui não estava abrindo. Então, de alguma maneira, a gente tem que saber superar uma situação, como se passássemos uma lombada de carro para ficar tudo tranquilo novamente. É fácil? Nem sempre. Vamos conseguir sempre? Nem sempre também. Então, antes da gente ficar se cobrando perfeição, porque às vezes a gente está falando alguma coisa assim, o paciente, o ouvinte de uma palestra como essa, fica pensando, caramba, eu tenho que aplicar o Espiritismo 24 horas na minha vida, não posso errar em nenhum momento, já fica neurótico por conta disso. Caramba, hoje eu fiz tal coisa, mas eu vi na palestra do centro que não tinha que fazer. Calma, reflita sobre o assunto, se perdoe e tente mais uma vez não repetir aquilo que gerou uma desarmonia em você mesmo. Então nós precisamos ser os nossos principais médicos, os nossos principais psicólogos. Claro que temos profissionais que vão ajudar, mas esse tipo de orientação é um exercício diário, né, gente? Por isso que tem a reencarnação, porque não dá para aprender tudo numa encarnação só. É um processo. E a evolução não dá saltos no nosso aprendizado. É sempre numa ascendente, numa rampa. Não são saltos assim. Então agora eu tenho evolução 5, vou para a evolução 8. Não, é 5,1, 5,2, 5,3, assim por diante. A velocidade que a gente vai aprender as coisas de espiritualidade vai ser a nossa vivência. E a minha vivência não tem que ser a sua, que não tem que ser a sua, que não tem que ser a sua. É de cada um, né? Tem até um livro, Reforma Íntima Sem Martírio, que ajuda a gente a não cair na ansiedade, de alguma maneira. Tá? Causas espirituais. A gente tem visto, em alguns casos, que pode ser também uma mediunidade em desequilíbrio. Às vezes a pessoa tem uma certa sensibilidade ao longo da vida, até na infância, na adolescência,
e nunca cuidou disso a contento, e às vezes, por estar esse fiozinho desencapado, digamos assim, a mediunidade não muito bem equilibrada, vira meio que um para-raio ambulante, captando ou sentindo energias de si, ou do seu passado, ou dos outros de algum ambiente por onde ela está passando, que de repente pode gerar aqueles sintomas lá que a gente viu. Então, nesse processo obsessivo espiritual, que em alguns casos pode ser também como causa da crise de pânico propriamente dita, como é que um obsessor ele vai conseguir interferir no psiquismo e no corpo físico? Mas o que é um espírito obsessor? É uma pessoa, assim como nós, que está no plano da espiritualidade. Tudo bem? Todo mundo já leu vários livros que falam sobre isso. A partir daí, eu estou falando da teoria da reencarnação. Isso quer dizer que hoje, eu, Flávio, pelo menos em tese, eu sou mais evoluído do que eu era em as outras encarnações minhas. Porque a evolução ela é ascendente e constante. Eu posso, no máximo, ficar parado, mas retroceder não. Então, por exemplo, em vidas anteriores, em outras encarnações, eu posso ter feito coisas que hoje eu não faria. Vamos dar um exemplo muito fácil. Alguém aqui já matou alguém? Levanta a mão. Nessa encarnação, não. Por que a gente não mata mais ninguém? A gente só tem vontade de matar às vezes. Né? Mas a gente não chega lá e creu. Mas por que a gente não chega lá e creu? Porque o meu espírito, de alguma maneira, já aprendeu que isso não está muito bacana. Mais a educação dos meus pais, mais a educação da escola moral, né, minha base de família, mais os ambientes onde eu passo, onde eu frequento. Mas pode ser que em outra encarnação eu possa ter prejudicado a terceiros. Ah, não, eu nunca fiz isso em nenhuma vida passada. Falou. Por quê? Porque lá atrás nós erramos por ignorância ou por teimosia. Então, nessa que eu posso ter prejudicado terceiros, de duas uma. Ou aquela pessoa que me prejudicou já reencarnou, como minha esposa, como minha filha, como meu pai, como minha mãe, e a gente está juntos para parar as arestas e para refazer novos momentos de relacionamento, ou ela está reencarnada em outra cidade, outro país, não sei. Ou ela está desencarnada, naquilo que a gente chama de período intervidas, no plano astral, plano espiritual, céu, inferno, chama do que quiser. Nessa, que ela pode estar desencarnada, e eu a prejudiquei numa outra encarnação, que tipo de sentimento que ela tem com relação à minha pessoa? Se eu a prejudiquei numa outra encarnação, é amor? O que vocês imaginam? Eu matei ela numa outra vida. O que ela sente por mim? Ódio, vingança, mágoa. Né? Ela não está em paz com ela mesma. E ela também não topa reencarnar. Porque ela está presa no passado dela. Está depressiva, está vingativa. E a partir daí, se ela quiser se vingar de fato, de alguma maneira, ela pode conseguir um processo de obsessão. Mas como que o espírito obsessor ele me acha? Pelo rosto? Pela roupa? Como que o espírito obsessor me acha? Pode falar, fica à vontade. Pela vibração, pela sintonia, alguém falou. É isso mesmo. Mas qual a sintonia que vai sintonizar o obsediado, que aparentemente é vítima, mas não é vítima, porque lá atrás foi a voz, né? Ao seu obsessor de plantão? Qual é o sentimento que vai atrair um ao outro? Se ele está com raiva de mim, é quando eu entro no mesmo sentimento do obsessor. Pode ser a negatividade, mas principalmente a irritabilidade. Tá? E o obsessor vai manipular o obsediado de que maneira?
por intuições negativas, ou seja, ficar jogando minhoca na cabeça do paciente. Na crise de pânico, a minhoca na cabeça do paciente qual é? Você vai morrer, você vai passar mal, você não tem cura, vai para o pronto-socorro. E a pessoa vai, porque ela está sentindo aquele mal-estar. Naquele momento, o obsessor de plantão está dando risada. Consegui de novo. E o outro jeito dessas intuições negativas, que nada mais são de que conexão com as vidas passadas do paciente, por exemplo, o que isso quer dizer? O paciente está passando mal, aquela crise toda, como a gente falou dos sintomas agora há pouco, né? Pode ser que aquele mesmo paciente, numa outra encarnação, tenha morrido, desencarnado, de uma maneira traumática. Sei lá, afogado, assassinado, sufocado de alguma maneira, como hipótese. Então o inconsciente, lá no hipocampo, conectado à região do perispírito, vai fazer a automática conexão assim, já vi isso antes. Já passei isso antes. E o obsessor de plantão sabe que o paciente já teve aquele trauma vivenciado daquela maneira, uma morte trágica. Então, nessa associação aqui, faz também a conexão com a vida passada. O inconsciente do paciente, a memória do espírito do paciente, fala, já vi isso antes. E eu não quero isso de novo para mim, porque não foi agradável, não foi prazeroso. Tudo bem? Então, traumas físicos sofridos por nós em outras vidas podem explicar a crise de pânico propriamente dita, pela teoria da reencarnação. A gente está aqui numa hipótese. Ou traumas físicos que eu provoquei a terceiros em vida passada. Como, nesse exemplo que eu falei, eu matei numa outra encarnação aquele que hoje é o obsessor de plantão, até rima. E aquele obsessor de plantão que não me perdoou, quer se vingar de mim, fazendo com que eu sinta os mesmos sintomas que ele sentiu nas minhas mãos, ou pelas minhas mãos. De que maneira? Pela aguda e intensa manipulação do ectoplasma por parte desses espíritos que estão tentando influenciar negativamente o dia a dia daquele paciente. Transtorno de somatização. Isso aqui é para a gente pensar, hein, gente? Não quer que seja... Não está dizendo que todos os casos são isso, são hipóteses. Tá? Então, o ectoplasma, que muita gente aqui já deve ter ouvido falar, na própria literatura espírita, seria ou uma energia, um fluido, uma substância, uma massa, uma matéria. São vários sinônimos que a língua portuguesa consegue dar para essa matéria, né? para esse nome. Semimaterial, amórfica, elástica, produzida pelos seres vivos encarnados. Então não tem forma, elástica, pode fazer sua manipulação à distância, e nós aqui produzimos o ectoplasma, que vem originalmente da nossa alimentação. Já vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Então nós temos o ectoplasma humano, tudo que eu vou falar daqui para frente é o ectoplasma nosso. Mas tem também ectoplasma animal, vegetal e mineral, nessa pesquisa que a gente fez aqui. O ectoplasma consegue, vamos ver umas fotinhos mais adiante até inclusive, consegue conduzir eletromagnetismo e é manipulável pelos seres humanos encarnados e desencarnados, para o bem ou para o mal. Na sessão de cura, na hora do passe, a espiritualidade está utilizando o ectoplasma no tratamento dos pacientes. Por isso que dá para fazer tratamento espiritual à distância. Pensa em mim, aqui na casa espírita, você na sua casa, ou você no hospital, etc. Faça uma prece, coloque um copinho de água do seu lado, que a gente está fazendo uma vibração para você, que está internado no hospital, tal. Isso pode ser utilizado como recurso terapêutico, pela terapia complementar espírita. Porque para a espiritualidade tem distância. Eles fazem isso rotineiramente. Teria uma massa, um peso, uma quantidade de energia, interage com o meio ambiente através dos fenômenos físicos. Na história do Espiritismo, isso está correlacionado com aqueles fenômenos de materializações, de espíritos e de objetos. Já vamos ver umas fotinhos aqui um pouco mais adiante.
nas casas espíritas está relacionado com as curas de tratamento para doenças físicas, nas sessões espirituais, e na psiquiatria a gente tem visto isso muito nos transtornos de ansiedade, somatização e síndrome do pânico. Então nos parece que os pacientes que têm esse diagnóstico, que muitas vezes têm que ficar tomando remédio para aliviar, porque não é fácil, né? Os remédios vão ajudar a apagar o incêndio daquele sintoma desagradável para controlar, de alguma maneira, aquele nível de estresse que a pessoa está sentindo, porque os sintomas ela tem toda hora. Mas, numa visão mais ampliada, a gente tem que dar, quando possível, quando o paciente tiver ouvidos de ouvir, e se for também o paciente até espiritualista, um pouquinho dessa explicação aqui. Que nem sempre a gente tem espaço para falar, seja no consultório particular ou no posto público, nem sempre a gente tem um jeito de entrar nesse assunto com o paciente que às vezes não está afim de entrar nesse assunto. A gente tem que respeitar também. Tá certo? Vamos lá. Isso aqui a gente viu do capítulo 28 lá do Mundo Maior, nos domínios da mediunidade. Vários pesquisadores na história são citados sobre os fenômenos de ectoplasmia. O William Crookes, o Crawford, o Charles Richer, que foi o criador do termo ectoplasma, fundador da metapsíquica, e obviamente o Kardec, o Chico, né? Aqui está o Crookes. Prazer, tudo bem? Como vai? E algumas fotinhos e sessões de materializações. Está na internet, vocês podem olhar, fiquem à vontade. O Google democratizou, né, as informações, não é mesmo? Aqui está o Chico, mais moço. Aqui o médium sentado com a boca aberta. O que sai da boca do médium aqui parece um algodão, um pano branco ou uma Maria Mole, né? É o tal do ectoplasma em sessão de materialização. Repare aqui o espírito. Parece alguém com lençol na cabeça, né? Gozado, né? Essas fotos saíram na revista O Cruzeiro, na década de 60. Que era uma revista muito famosa, como se fosse a revista Veja de hoje. Tá? Então, todos que estavam presentes nessa sessão viram e fotografaram. Fotos coloridas ou preto e branco. Aqui o espírito chama a irmã Josefa. Tá? Mais fotinhos. Aqui é o ectoplasma saindo da boca da médium após uma sessão de materialização. Aqui são fotos antigas. E reparem que a primeira parte que se mostra numa sessão de materialização de um espírito é o rosto. Porque o rosto é o nosso cartão de visita, né? Para dizer quem está aí. É a primeira parte que se define e é a mais importante, obviamente. Aqui parece um pano branco, né? Parece uma gaze. Aqui é o médium Peixotinho, espírito materializado de Ana, da cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Aqui o rosto também se identificando. Não é truque, não é fotomontagem. Aqui é um pezinho que foi, depois da sessão de materialização, envolto com parafina para ficar o molde. E nós tivemos a oportunidade de irmos lá na sede da Federação Espírita, lá no Rio de Janeiro. Você chegou lá uma vez? Lá tem esses moldes até hoje. Eles têm um pequeno museu, tem flores, mãos e pés, né, gente? Que a gente foi lá na reunião da Ame Sudeste, né? Uns 2 anos atrás? Por aí, né? Interessante, parece que ele molda por dentro, né? Pois é, até as veias. Né? É como se fosse uma bota de gesso, né? E depois desmaterializa, não teria como, né? Se fosse o pé, na hora que estivesse quebrado. Na hora que tirasse, ficaria quebrado. Sim. Porque a parafina fervendo. Parafina. Sim. É uma parafina fervendo. O espírito lá com Já tinham visto essas fotos? Não. Interessante. Então só não acredita em espírito quem não quer, não é? Impressionante, né? Tem uma frase do Mário Quintana que você fala muito, né? A alma é aquela coisa, pergunta se ela existe. É linda essa frase, né? Se a alma existe, né? Há uma mãozinha aqui. Da família Adams, lembra? Mãozinha da família Adams. Flores. Muito bacana.
A William Crookes, de pé ao lado de Kate King, com os pés descalços sobre um ponto particular do assoalho, repetiu depois a pose com a médium Cook e comparou as fotos. Aqui a foto da médium e a foto do espírito materializado por ela. Tá? Na internet tem uma centena de fotos. Tá? Outras características desse fluido que é o tal do ectoplasma. Inodor, mais para frio do que quente, mais úmido do que seco, expansível, como a gente já falou, elástico, né? Fotossensível, por isso que geralmente a sala de passe tem uma luzinha verde, uma luzinha azul, porque ele é melhor manipulado pelos espíritos a baixa luz. Tangível, alguns médiuns conseguem tocar quando ele está em formação. Obediente à ação mental, isso aqui é muitíssimo importante, porque ele pode ser usado para o bem e para o mal. Por espíritos evoluídos ou espíritos não evoluídos. Por aqueles espíritos que amam ou que odeiam. E o ódio é a ausência do amor, né? Ele penetra qualquer matéria, por isso está para fazer tratamento à distância, está presente na natureza e tem origem alimentar. Então, parte de tudo que a gente come, como hipótese, lá no íntimo da nossa célula, que já vamos mostrar daqui a pouquinho, se transformaria super microscopicamente, átomo a átomo, molécula a molécula ou gota a gota, lá do intracelular, depois para o extracelular. Vocês viram que sai pela boca, né? Ele sai pelos orifícios do nosso corpo, nariz, ouvido, boca, ânus, poros, ok? Então, parte do que nós comemos, principalmente no nosso fígado, né, que é a grande indústria química do nosso corpo, ele se transformaria em ectoplasma. E parte na energia, no ATP, que é a adenosina trifosfato, que é o combustível para o corpo estar funcionando também, para a gente estar vivo, encarnado e tudo funcionando. O cérebro, o pulmão batendo sozinho, o pulmão respirando sozinho, o intestino funcionando sozinho, precisa de um sistema nervoso que o controle, mas precisa também de um combustível para tudo funcionar. E esse combustível é oriundo da nossa alimentação. Então aqui, uma parte aqui do nosso sistema digestivo, onde vem o alimento lá do nosso esôfago, passando aqui pelo estômago, duodeno. Aqui foi retirado da imagem o sistema delgado, que é o intestino fino, né? Que depois se transforma no intestino grosso, formando as fezes, o colo, o sigmoide, o reto e o ânus. Mas aqui está em destaque, porque nós vemos aqui essas veias. O nosso intestino ele é muito vascularizado. Então todas as absorções alimentares são feitas a nível do intestino, delgado e grosso. Então essas microveiazinhas vão formando veias cada vez mais grossas, como se fossem afluentes de um rio, até formar um rio de grande margem de uma outra, sei lá, o rio Amazonas, que vão formando um sistema de veias que se chama sistema porta, que é uma veia enorme, desse tamanho que a gente tem aqui embaixo do nosso fígado aqui. Tá? Porque aqui estão sendo conduzidos para a indústria química do nosso corpo, que é o nosso fígado, esses nutrientes que vão ser transformados em enzimas, proteínas, na energia que o corpo precisa para ele se manter funcionando. Tudo bem? Tá? E aqui no intracelular, o que a gente vê? Nós temos aqui o nosso núcleo, o citoplasma com várias organelas e a membrana celular externa. A célula a gente lembra de um ovo frito. Tão gostosinho comer com sal, né? O núcleo, a gema, o citoplasma, a clara e aquela casquinha que fica em volta, a membrana celular externa. Só que aqui no citoplasma, onde temos várias organelas, a que se destacaria seriam as mitocôndrias, que são essas amarelinhas aqui. Porque ela é responsável pela respiração celular. E por essas pesquisas desses livros e de outros autores, nos parece, ainda sem comprovação, que o ectoplasma seria formado a nível mitocondrial, no intracelular, no citoplasma da nossa célula. Temos cientificamente como comprovar isso? Ainda não. É uma hipótese. Tá?